Eu só queria complementar a pergunta dele, porque aí a gente já pode até concluir esse assunto. A minha dúvida, no momento da elaboração da proposta, a contrapartida, ela sendo não financeira, a gente pode cadastrar em bens e serviços. Só que quando a gente vai lá no plano de aplicação detalhado, depois de ter lançado todas as rubricas e ter detalhado que aquilo são despesas administrativas, quando você vê lá na finalização, as despesas administrativas ficam zeradas. E o que seria despesas administrativas está embutido lá em bens ou em serviços. Como que vocês têm tido relacionamento com o órgão financiador para que isso fosse melhor evidenciado no plano de trabalho? E a outra pergunta, também complementando a dele, porque você acabou de mencionar que as despesas administrativas, sendo em serviço, elas iriam ser colocadas lá o contra-cheque em horas técnicas trabalhadas. Sendo em horas técnicas trabalhadas, o que vocês inserem como comprovação seria o contra-cheque na íntegra ou qual é esse documento que vai, uma vez que o valor que você mensurou lá para as despesas administrativas de um técnico X, não é necessariamente o que ele recebe, porque só sendo proporcional seriam as horas técnicas referentes ao projeto, e não o valor que ele presta serviço para a fundação. Ok. Desculpa, e eu sou Jeane da FAPTA, no Tocantins. Se eu esquecer alguma coisa, vocês me falam, né? Essa questão das despesas administrativas é o que eu falei, ela tem que ser definida lá pelo concedente. Então, assim, se lá não está definido que pode ter despesas administrativas, não adianta você inserir que ela não vai aparecer. Tá? Agora, quando tem despesas administrativas, ela entra normalmente no plano de trabalho e aí a gente põe como horas técnicas. Então, na verdade, a gente define, né? Eu defino o número, quais são os funcionários, né, que vão trabalhar naquele projeto e quantas horas cada um vai dedicar. E lá no plano de trabalho isso tem que ser cadastrado assim. Né? Então, são horas técnicas de fulano de tal, são tantas horas, às vezes a remuneração, e aí a gente considera o salário e os encargos, você não pode considerar os benefícios, né? Você pode considerar o salário e os encargos, então, é as horas vezes aquele valor que dá um valor total. Né? Então, assim, você insere isso lá numa das metas e marca que isso é despesa administrativa, assim que a gente tem feito. Tá? E o que eu incluo é o contra-cheque do funcionário. Apesar do contra-cheque ser maior, na hora de você já cadastrou que aquilo é um número de horas, na hora de você cadastrar o pagamento, você indica que é referente a um número de horas. Tá? Com relação a essa questão da CLT, na verdade, assim, isso tem até no manual do SICONV, né, que nenhuma financiadora pode dizer que não financia o pagamento pela CLT, porque a lei trabalhista ela é maior do que qualquer normatização de convênios que tem. Né? A FUNARB trabalha com um percentual é um cálculo que a gente fez, incluindo todos esses riscos, as rescisões e tudo mais. Né? Então, assim, o funcionário é contratado pela FUNARB, então, na hora de lançar, eu vou fazer um lançamento parecido com aquele com retenção de impostos. Você entendeu? E no plano de trabalho também, acho que você pode cadastrar também separado. Você cadastra o salário e você cadastra os encargos. Né? Então, assim, o que a FUNARB faz é fazer uma previsão dos encargos, já incluindo 13º, férias e rescisão e tudo mais, né? E aí a gente faz os dois lançamentos, faz o lançamento do salário, faz o lançamento dos encargos. Né? Além da folha do funcionário, nesse caso, eu tenho um documento da FUNARB que comprova esse pagamento para poder colocar dessa forma. Né? E eu tenho conseguido colocar. Né? Ou então, no documento de liquidação, a gente coloca o valor bruto e depois faz aquela discriminação lá no pagamento. Ok? Só complementando, Glaucio, dos encargos que você falou, vamos botar assim, tem fundações que as taxas são variadas, né? Então, vamos considerar uma taxa de encargo de 80%, das quais 31% ela tem um desembolso imediato, que é para os encargos diretos, INSS, FGTS e PIS. As outras, não existe documento legal falando, porque é um documento gerado pela própria fundação, que a despesa vai ocorrer futuramente. Então, essa comprovação é que eu coloco, que não tem assim, documentalmente falando, uma comprovação lícita para o conveniente.
no caso, o concedente, o financiador, certo? E essa dificuldade, na verdade, ocorre também nos convênios, sem ser Siconv, né? Tanto faz a nível estadual como federal. São despesas que eu considero incompatível. Contratação de CLT com uma gestão de convênio, ou Siconv ou não. Seria mais apropriado para contrato, onde você tem um serviço que você vai entregar e por aquilo você vai cobrar um preço. Tá? Então, é essa comprovação que eu falo, comprovação mensal, de que você retira uma parte do recurso onde você não tem um documento hábil para apresentar. Não, eu tenho um documento hábil, na verdade, assim, até porque o funcionário é pago da minha conta Funarb, não é? E ele entra na minha folha de pagamento normal, recebe junto com meus funcionários, não é? Então, eu faço uma transferência, eu retiro o recurso da conta do convênio para a Funarb, e aí eu emito uma fatura com esse valor, você entendeu? Geralmente, eu tenho que discriminar depois aquele percentual de encargos, o que é aquilo. Você entendeu? Mas a gente tem feito dessa forma quando a financiadora permite. Tá? Nos convênios do CNPq, a gente tem feito dessa forma porque o CNPq permite. Em convênio de ministério, geralmente, eles não permitem que a fundação contrate. Então, a gente acaba contratando uma empresa terceirizada de mão de obra, e aí é mais tranquilo, porque você paga a empresa. Entendeu? Tudo bem, mas o risco fica embutido, né? Porque essa fatura, a não ser que esteja acordada bem previamente com o financiador, que ele vai acatar. Isso tem que vir, exatamente, isso tem que vir aprovado. Você emite uma fatura da fundação e lá você discrimina todos os encargos que são retirados da conta. Sim. Incluindo o risco? Incluindo. Incluindo. Tá bom. Aí, assim, mas isso tem que vir aprovado. Vem aprovado que a contratação tem que ser feita daquela forma. Já aconteceu de eu ter que justificar que cálculo é esse meu. Mas a gente já tem isso tudo calculado direitinho, e aí, assim, quando isso vem aprovado, eu nunca tive problema com isso, não. Ok, obrigado. E com relação só à resposta lá da contrapartida, como é que eu comprovo isso? Não é? Quando a contrapartida é financeira, você vai depositar esse recurso na conta. Não é? Aí tem uma abazinha chamada ingresso de recursos. Aí você tem que entrar lá com a informação. Você entrou, por exemplo, com R$5.000, e aqueles R$5.000 são de contrapartida. Depois, você vai pagar gastos normais durante o convênio. Não é? E aí a comprovação é a mesma. Só que lá no documento de liquidação, no pagamento, quando você indica a fonte de recurso, tem hora que você vai indicar que aquele pagamento está sendo feito com o da contrapartida e não com o convênio, com o recurso do concedente. Bom dia. Marcelo Guimarães, Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões, Unisol. Surgiram algumas dúvidas quanto à execução, né? Todas as despesas, né, cadastradas no Siconv, elas têm que ter metas e etapas. Sendo que o próprio portal do Siconv, ele só disponibiliza para a gente o campo de metas e etapas a partir do momento que você cadastra uma nota fiscal, ou recibo, ou fatura. No caso de despesas em que não há essa nota fiscal, como, por exemplo, diárias, bolsa, publicação da imprensa, porque as despesas que vão haver, né, com a imprensa, houve um processo licitatório e tudo mais, vai haver a nota fiscal para aquele produto ou serviço que vai ser utilizado, mas quando a despesa primeira que você gera é a publicação disso. Quando você vai pagar essa publicação para começar o processo, você ainda não tem nenhuma nota. Né? Como vocês procedem nessa situação? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é que você nos orientou ainda há pouco no cadastramento de um lançamento, de um pagamento, de um registro no Siconv, que há retenção de impostos. Você vai identificar justamente o valor retido de cada imposto naquele campo, onde vai somar todos os campos e vai bater com o valor que você informou da despesa. Mas, como também foi comentado pela senhora, o que acontece é o seguinte, nós fazemos, nós que eu digo todas as fundações aqui, fazemos o processo em separado, porque nós fazemos no nosso sistema, no sistema da empresa, né? Depois no sistema do Siconv e muitas vezes de outra forma para atender o financiador. No momento que você gera a despesa de um pagamento, você vai ter aquele valor líquido registrado no teu sistema, no teu borderô, no caso. O valor líquido que saiu para aquela prestação de serviço. Sendo que os impostos que saíram para aquele serviço, eles vão ser retidos naquele momento, mas eles só vão ser recolhidos no 20º dia subsequente do mês seguinte.
né? Ou seja, vai ser fechado outro pagamento, outro lançamento, outro borderô para aquele pagamento em si. Vai ser feito em momento diferente. Então, cabe a informação nesse stand, no Siconv, de você informar, porque você vai estar informando o valor bruto. Então, somando, vai estar o valor total. Mas aquele valor vai sair no convênio em outro momento. Não vai gerar uma duplicidade de informação? Segunda pergunta, por favor, mais uma. Se eu não tenho nota fiscal de uma publicação, né, porque você efetiva o pagamento diretamente na imprensa, a maneira exata de efetivar esse procedimento, o que é feito por vocês? Por favor, obrigado. Bom, primeiro vamos esclarecer uma coisa, não é uma nota fiscal, é um documento fiscal hábil, ok? Que é solicitado no Siconv. Então, assim, se o documento fiscal hábil que você tem é uma fatura, é um recibo e é aquele documento que a financiadora aceita, você tem meio de colocar. Você escolhe lá, tem nota fiscal, mas tem recibo, tem, né? Então, assim, você entra com foi justamente essa questão que eu coloquei para a senhora, porque a imprensa não fornece nota fiscal, fatura ou recibo, que são as três situações em que o Siconv ele só disponibiliza esse campo de metas e etapas a partir do momento dessas três inclusões: nota fiscal, fatura ou recibo. Mas é engraçado, né? Os que eu tenho da imprensa, eu tenho um recibo. Viu? Eles geram para mim um recibo, eu gero o boleto e o recibo. Então, depois eu posso até te mostrar, né, pedir o pessoal para te mandar, mas, assim, toda publicação que eu faço na imprensa já vem para mim pagar a fatura e recibo. Tá? E aí, aquela coisa, muita coisa você tem que adaptar. Não é? Então, assim, não é nota fiscal, não é fatura, é recibo. Não é? Então, você já começa pelo recibo, mesmo que não seja, porque você não vai ter outra opção. Então, assim, muita coisa no Siconv você realmente tem que adaptar. Tá? Essa questão que você está falando aí da duplicação, da recolhimento depois, não é? Poderia gerar isso se a execução estivesse sendo feita pelo Siconv, mas eu só faço registro. Então, o que acontece? Eu não faço registro no dia que eu faço, não dou conta de fazer isso. Você entendeu? Assim, um técnico, um analista de convênios na FUNAP tem 200 convênios. Então, assim, eu escolho a data, eu pego o final do mês e aí eu vou registrar o processo inteiro. Eu vou pegar lá da publicação até o pagamento. Eu vou pegar o serviço prestado lá da contratação até o pagamento dos impostos e vou lançar tudo de uma vez. Porque é só registro. Você não está fazendo pagamento pelo Siconv, você entendeu? Porque se fosse execução e pagamento, como eles dizem que um dia vai ser, não é? Isso aí tudo tinha que ser gerado automático, como o meu sistema hoje gera. Não é? E no meu sistema é isso mesmo que você falou. Eu tenho um documento de pagamento de serviço prestado, eu tenho um documento de recolhimento de INSS, eu tenho outro documento de recolhimento de imposto de renda. Então, eu, na hora de lançar, eu junto isso tudo. Você entendeu? E registro tudo de uma vez. Eu vou registrar lá depois do último recolhimento. Tá? Porque é só recolhimento. Então, assim, realmente a gente escolhe uma data no mês em que a gente para e registra tudo que foi quitado até ali. Por enquanto, não tem muito, assim, outra forma de você fazer isso, porque não é, apesar de eles dizerem que é passo a passo, não é passo a passo. Né? Você está só registrando o passo a passo lá no seu sistema. Juscelio Fauf, Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del Rei. Glaucia, a respeito das contrapartidas não financeiras, né? O convênio aceita contrapartida não financeira. Primeiro, essa contrapartida tem que estar detalhada no plano de trabalho e, provavelmente, muitas vezes, ela é a contrapartida da interveniente, né, que é da instituição apoiada. Você tem que detalhar essa contrapartida lá no plano de trabalho? Tem que detalhar. Tá? Tem que detalhar no plano de trabalho o que vai ser utilizado. Não é assim, quais os laboratórios da universidade, a disponibilidade dos professores. Mas a gente tem feito isso, Juscelio, de uma forma até um pouco genérica. Né? Você disponibiliza lá o que você está colocando, quanto que aquele percentual representa de bens e serviços, não é? Mas você tem que discriminar. Tudo é discriminadíssimo. Não vai ter liquidez. Tá? Depois, lá nos relatórios de execução, e lá na prestação de contas, você acaba informando que aquilo foi utilizado daquela forma, mas não tem registro, não. Meu nome é Regina, eu trabalho na Fundação Unisol. Eu tenho duas perguntas para fazer, que é sobre ajuste de plano de trabalho e sobre a prorrogação do
do convênio. Houve uma solicitação de convênio, uma solicitação de prorrogação, por demora de repasse, né, do financiador. O que aconteceu? Esse convênio é de 2009, e somente o repasse foi liberado em 2010. Então, houve uma necessidade de prorrogar por mais um ano, para cumprimento das metas e etapas. Então, conforme você estava explicando aí, eu prestei atenção, que você falou que, além de nós passarmos para o financiador, através de via online, toda a documentação, se faz necessário encaminhar o ofício para eles? E a outra pergunta é sobre ajuste de plano de trabalho. Se há uma necessidade, assim, o coordenador já houve o primeiro ajuste, o segundo ajuste e o terceiro ajuste do plano de trabalho. Ou seja, quando você vai, ele não tem um campo lá a alterar, eu tenho que excluir e incluir todo o ajuste para encaminhar para análise para o financiador. Isso implica na prestação de contas? Na questão da primeira pergunta que você fez, né? Olha, vai depender do financiador, mas assim, todos os financiadores que eu trabalhei até hoje, você inclui a solicitação lá pelo sistema, mas tem que mandar uma carta. Tem que mandar impressa. Até hoje, todos me exigiram que mandasse impressa. Né? Eu geralmente, assim, lá é aquilo que eu falei, lá a gente tenta ficar amigo do técnico lá do outro lado. Né? Então, assim, eu incluo no Siconv e ligo. Né? Você viu minha inclusão aí ele avalia e fala, não, você me manda isso impresso. Então, geralmente, eu pergunto, eu pelo menos confirmo. Né? A questão do ajuste do plano de trabalho do Siconv, acaba que você faz muito ajuste, porque é tudo muito detalhado. Então, assim, qualquer coisa que passar da meta, não é? Por exemplo, se você orçou naquela meta 100 mil, se você gastar 100,1 centavo, você não consegue lançar a despesa. Você tem que fazer um ajuste no plano de trabalho. Ajuste no plano de trabalho do Siconv, na verdade, você primeiro inclui a solicitação, eles avaliam a solicitação para ir liberar para você ajustar. Né? Eles primeiro avaliam. Né? Então, assim, na verdade, você tem que fazer todos esses ajustes antes do encerramento do convênio. Né? Senão, depois, lá você vai ter que justificar na prestação de contas, aí ele vai dar. Aí, lá no fim, ele dá as metas, o que tem de problema na meta. E aí você vai ter que, na prestação de contas, justificar todos esses ajustes. Então, assim, o ideal é que realmente você vá fazendo durante a execução, para que, quando chegar na prestação de contas, que, assim, na verdade, quando chega na prestação de contas, o sistema fecha e você já não mexe nada para trás. Você só vai mexer lá, que é basicamente entrar com dados básicos, porque até os relatórios de execução, tudo isso já foi gerado. Né? Então, assim, o ideal é que você realmente vá ajustando para, no fim, você não ter você não ter nada para justificar. Aí você também já está com tudo autorizado pela financiadora. Né? No caso do projeto, indicar algum profissional, algum professor da universidade, já que seja aquela pessoa indicada para desenvolver o assunto do projeto. Eu poderia indicar já no plano de trabalho o nome desse professor? Já indicando o nome dele? Pode indicar. A grande maioria permite que você já indique o coordenador. Né? A gente tem que lembrar que, assim, pelo Siconv, a portaria, em tese, é tudo 3 orçamentos, não é? Ou pesquisa de mercado. Isso. Né? Então, assim, em tese, viu, mais simples, porque se você for olhar o manual do Siconv, eles quase transformaram a portaria numa lei 8666, né? Mas exato. a gente faz de conta que não viu e continua andando da forma mais tranquila. Então, sim, você pode indicar. Agradeço, então, a Gláucia. Peço uma salva de palmas para a apresentação.